Boa noite. Então, vamos lá. A questão social no Brasil. A questão social no Brasil, ela tem vários fatores que fazem surgir essa questão social. Vamos lá. As matrizes da questão social, o cerne, né? De onde vem? A questão social, ela foi constituída em torno das transformações econômica, política e social ocorrida na Europa do século XIX. Entretanto, as transformações societárias que vêm ocorrendo na economia capitalista desde a década de 1970 têm alterado o tratamento teórico da questão. Sofre modificações ao longo do tempo, mantendo-se a essência. É a mesma. Exige uma nova postura política na sua solução. Sua ação é finalmente apresentada algumas ideias econômicas. É o que eu disse em outras palavras. A questão social ela advém da luta de burguesia versus proletariado, certo? Desde a Europa do século XIX. Aqui no Brasil a gente vai ver que ela foi mais tardia, tá certo? A gente ainda está se industrializando se compararmos com a Europa, onde foi o boom da Revolução Industrial. A expressão da questão social começa a ser empregada maciçamente a partir da separação positivista no pensamento conservador entre econômico e social, dissociando as questões tipicamente econômicas das questões sociais, certo? Quando eu falo em questão social, vou falar uma história para vocês, ficar mais claro. Eu tenho aqui, vamos lá, vou pegar aqui o balão da minha filha. Ai, meu Deus. Vamos supor que esse gordinho é a burguesia e aqui é o proletariado. Não. Aqui é o proletariado. Aqui é o proletariado, que é mais gente, né? E aqui é a burguesia. A burguesia, eu vou botar até um bem. A burguesia é os donos dos meios de produção. Então, vamos lá. O burguês, o balãozinho rosa, ele é dono de uma indústria. Essa indústria, ela vai produzir. O dono aqui, ó, burguês. Estão vendo o B? Fraquinho. O burguês é o dono da empresa, é o dono da indústria. Vamos supor que todo mundo aqui, vocês e eu, a gente trabalha numa indústria de produção de mesa, de cadeira, de móveis, certo? No século passado, lá na Europa. E aí a gente produzia antes manualmente, né? Tarefas manuais, os artesãos. Só que alguns artesãos não tinham os meios de produção, não tinham o material para produzir. Então, todo mundo veio para a indústria, certo? Só que a quantidade de pessoas que é o trabalhador sempre ficava uma parcela dentro da indústria e uma parcela, fora. Essa parcela fora a gente chama de exército industrial de reserva. Isso mesmo, gente, exército, porque é muita gente que fica fora do trabalho, tá bom? Só vai caber esse tanto de pessoas aqui dentro do exército industrial de reserva. Se eu botar esse balão em cima do outro, a gente tá vendo que vai, sobrar um montão de gente. E esse exército industrial de reserva pressiona os trabalhadores que estão na indústria. Então, vamos lá, vamos ser mais claros, vamos dar exemplos práticos. No século XIX, os trabalhadores, o proletariado, eles trabalhavam em média de 16 a 18 horas. Existem registros de empresas que trabalhavam 18 horas por dia. Então, a gente pode imaginar que a média era 12 a 16 horas. Tinha indústrias de 18 horas por dia. A gente pode imaginar o que, então? Que o trabalhador saía de casa às 4 da manhã e chegava em casa à noite, né? E lá ele ia trabalhar, não existia nenhuma lei trabalhista. Então, se ele adoecesse, se ele amputasse, existia muito acidente de trabalho. Não era de forma nenhuma ajudado pela empresa. A empresa não existia direitos. Então, o patrão, ele pegava essa população, que ele botava para trabalhar num galpão, sem um pingo de
salubridade, todo mundo em condições totalmente insalubres, totalmente sem qualquer direito que garantisse, né, que respaldasse o trabalhador. E aí começou a trabalhar os homens. A princípio, quem trabalhava? Os homens. E o burguês começou a perceber que as mulheres ficavam em casa com suas crianças, né? Naquela época o pessoal tinha 15, 16 filhos, as mulheres pariam muito. E o salário que o homem ganhava não dava para sustentar a mulher e seus filhos. Então as mulheres elas começam a entrar no mercado de trabalho nessa época, no século XIX, lá na Europa. Então elas adentram no mercado de trabalho e o que acontece? Eu vou pagar, se eu pago R$100, não é reais na época, era outra moeda até. Mas só para ficar prático, para que a gente entenda. Se eu pago R$100 para o homem por mês, ou de 15 dias, para a mulher eu vou pagar a metade. R$50. Entendem a diferença? Desde sempre, as mulheres elas foram menosprezadas pelo seu trabalho. E as mulheres, naquela época não existia creche, Thalita. E aí elas iam e daí com os filhos. E os filhos também eram remunerados. E eles ganhavam quanto? Eles ganhavam 1/3 do que o homem ganhava. Então eles ganhavam o quê? R$30. A mulher ganhava 50, o homem ganhava 30. O patrão, o burguês, começou a perceber o quê? Menino, essas mulheres fazem um trabalho, elas observam, tem menos acidente de trabalho, elas faltam menos, elas não vão para cachaça, elas não ficam de ressaca. Vou demitir os homens, vou deixar as mulheres e as crianças no trabalho, nas indústrias. E começou a demitir os homens. E aí, o meu exército industrial de reserva, que era esse tanto aqui, agora tá maior, porque os homens ficaram em casa. E as mulheres que começaram, não foram todos os homens foram demitidos, tá? Só para ficar bem claro. Mas muitos homens foram demitidos quando eles perceberam que a mulher trabalhava tão bem quanto o homem, certo? E eles pegaram e demitiram alguns homens. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o aumento da criminalidade. Naquela época já existia droga. Naquela época já existia fome. Naquela época já não existia condição, saneamento básico. A gravidez. Morte infantil. Como é o que chama? O alto índice de mortalidade infantil. Tá? A mortalidade infantil é da mulher grávida até 1 ano da criança. Se uma criança morre com 9 meses de idade, é considerado mortalidade infantil. Vai por isso mortalidade infantil. Não é só grávida, tá? Não é só a pessoa que está grávida que vai para esse índice. Até 1 ano de idade é considerado de risco. A criança, toda e qualquer criança, ela pode ter morte súbita até 1 ano de idade, tá bom? Então, é um período crítico, vamos dizer assim. Então, começou a existir dessa relação aqui, burguesia versus proletariado, surge um monte de fatores, fome, miséria, dessa relação, né? Vocês entenderam a relação? Eu ia trabalhar, não tenho emprego, eu fico o exército de reserva. Ou então eu consigo trabalhar, mas não dá para sustentar a família toda, porque as famílias eram muito grandes. E não era porque a família era muito grande, é porque o salário que a burguesia pagava era muito pouco. Então, eu tenho fome, tenho miséria, eu tenho drogas, eu tenho prostituição, eu tenho abuso sexual das mulheres, eu tenho violência contra a mulher, eu tenho trabalho infantil. Tudo isso, o que vem dessa relação, vamos supor que vem aqui embaixo, né? É a questão social. Isso cai até em concurso. Qual é a gênese da questão social? A gênese, meu amor, da questão social, ela é dessa relação. Burguesia versus proletariado, certo? Boa noite, Maiane. Então, vamos para frente. Alguma dúvida dessa explicação que eu falei para vocês? Boa noite, Joelma. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Seguindo. Qualquer coisa, vocês podem abrir aí o áudio para perguntar, tá? Se tiverem com alguma dúvida ou
É bom abrir o áudio para perguntar, porque eu estou gravando aqui a aula para subir para os alunos. Tá certo, Maiane? Então vamos lá. A gente já começou, mas vamos ver se você consegue acompanhar. Assim, o social pode ser visto como fato social, como algo natural, ahistórico, desarticulado dos fundamentos econômicos e políticos da sociedade, portanto, dos interesses e conflitos sociais. Assim, se o problema social, que é dessa relação burguesia versus proletariado, eu tenho vários problemas, mas a gente não vai chamar de problemas, nós iremos chamar de questão social. E, na verdade, são expressões da questão social. A fome, a prostituição, o uso de droga, trabalho infantil, a violência contra a mulher, expressões. São várias, eu falo que são máscaras. A gente não bota máscara, a mulher quando vai sair, ela bota uma camada de reboco na cara, ela está fazendo uma maquiagem. Ela está se mascarando, vamos dizer assim, como se a gente usasse várias máscaras. Mas o cerne da questão social, que é o miolozinho da questão social, é essa relação burguesia versus proletariado. Tem que ficar claro na cabeça de vocês, claro como a água transparente. Então, vamos para frente. Assim, se o problema social, a questão social, não tem fundamento estrutural, sua solução também não passaria pela transformação do sistema. Mas a gente sabe que hoje eu tenho desempregado por conta dessa relação, burguesia versus proletariado. Eu tenho trabalho infantil por conta dessa relação, porque o burguês diz que a gente tem que usar, as crianças têm que trabalhar. Quem diz isso não. Quem diz é a burguesia. A burguesia olha para nossa cara e diz assim, quem não trabalha vai ser vagabundo. Quer dizer que filho de pobre só tem essa oportunidade na vida, é? Quer dizer que filho de pobre não tem oportunidade de estudar e crescer, tem que trabalhar? Não. Isso quem bota na nossa cabeça é a burguesia. Ela bota pensando no bem para ela. Ela nos estimula. Nós estamos numa economia, o quê? Capitalista. Como estamos numa economia capitalista, o que acontece? Nós precisamos tudo. A gente pensa em dinheiro. A caneta. Eu quero uma caneta mais chique que a minha amiga. Eu quero vou comprar um planner, uma agendinha para 2021. Eu vou comprar o livro que a professora disse. Eu tenho que comprar não sei o quê. Tenho que fazer meu cabelo novo, uma roupa nova. Certo? Então, essa relação não é só burguesia versus proletariado. Ela está inserida num contexto bem maior, que seria um contexto do sistema capitalista. Se nós morássemos em Cuba, a relação de consumo lá é bem diferente. Lá ia ter só essa blusa aqui, preta e branca, e a branca e preta. E aqui, quantas blusas tem? Dessas das meninas todas que estão me ouvindo agora. Será que tem alguém com poá igual eu tô? Difícil, né? Com a blusinha igual a minha? Provavelmente não. Cada uma tá com sua blusinha aí. Os meninos também, cada um com sua blusinha diferente. Porque nós temos variedades. Isso que o sistema capitalista tem. Variedade. E se morássemos no sistema socialista, a gente não teria essa variedade. Por isso, não teríamos a necessidade de consumo. Hoje, por que se investe tanto em digital influência? O boom agora é digital influência. Porque eles influenciam para que a gente consuma mais do que necessita. Ai, meu Deus. Gente do céu. Meu pai. Voltei. Então, essas influências que tem hoje no mercado, que antes era outdoor, a gente vai no shopping, o shopping é claro, a gente não sente, vocês já prestaram atenção, quem já foi no shopping e já passou o dia no shopping, meu Deus, já é de noite, o shopping foi feito para isso. Aquele tanto de lâmpada ali é para a gente imaginar que o tempo não passa, para que a gente se perca ali mesmo, se perca até financeiramente lá dentro do shopping. Isso é estratégia de marketing, jogo de marketing, que é pesado para
o sistema em favor do capitalismo.